Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de banco de dados, nós que já vimos sobre conexão entre o SGBD e a linguagem de programação por meio da biblioteca ODBC, né? Uma instância dessa biblioteca em Java, nós conhecemos que foi o JDBC, né? O Java Database Connectivity. Porém, nós vimos que, apesar de ser bastante simples utilizar o JDBC, nós vimos que é necessário tomar alguns cuidados para facilitar a manutenção do software, para reduzir acoplamento, para que a gente não tenha, né, vários segmentos do software abrindo conexão com o banco de dados, sendo responsáveis por ter consultas SQL, né, escritas, né, no código, né? Então, para isso não ficar tão espalhado no seu programa. Então, a principal recomendação que nós vimos se tornou um padrão de projeto e é o que nós vamos ver hoje, né? O padrão DAO, Data Access Object. Tá joia? Então, esse é o assunto desse vídeo, né? Então, o DAO, ou Data Access Object, ele se propõe a resolver justamente o problema do espalhamento de consultas SQL no código, ou, em outras palavras, o grande acoplamento de diversas classes em um banco de dados, além de facilitar também a gestão das conexões, né? Você sabe que quanto menos classes precisarem executar consultas no banco de dados, mais fácil será também gerir, né, as conexões com o banco de dados. Então, lidar com persistência, lidar com armazenamento de dados, quando a gente pensa em orientação a objetos, normalmente as entidades do banco de dados estão ligadas a classes também do sistema, né? E aí o DAO é uma primeira tentativa de fazer essa ligação, né, um para um, né? Usando analogia mesmo. Então, se uma classe está, né, mapeada ou é representada como uma entidade, uma tabela no banco de dados, então é interessante a gente abstrair o máximo possível, né, dentro do software, no programa mesmo, em relação às rotinas de banco de dados, às consultas necessárias para obter dados, né? Quanto mais a gente lidar com objetos de uma classe cliente, é muito mais intuitivo do ponto de vista de programação do que lidar com consultas em uma tabela cliente para instanciar objetos. Então, quanto mais eu conseguir abstrair detalhes de administração de banco de dados, melhor do ponto de vista de programação, né? Para reduzir justamente a nossa dependência, o acoplamento entre o banco de dados, digamos assim, e o nosso sistema, tá? Então, sem contar que quando a gente tem um acoplamento reduzido, né, a gente, de forma mais fácil, consegue migrar, consegue mudar o SGBD, consegue mudar a forma de armazenamento de dados. Então, esse é o objetivo. Então, como a gente vai conseguir, né? O que é que esse padrão Data Access Object, ou padrão DAO, ele se propõe a fazer? Ele se propõe a abstrair e encapsular o acesso às fontes de dados, né? Então, o DAO gerencia a conexão, né? Ele faz as consultas SQL, ele usa, por exemplo, o JDBC, mas ele permite que todas as outras classes do sistema, que utilizam, que necessitam, né, de objetos das classes de entidade, eles não precisem realizar consultas em banco de dados, né? Toda a comunicação fica por meio do DAO, é centralizado no DAO, tá? Então essa é a estrutura, né? Esse banco de dados aí, essas classes de entidade são conhecidas nossas, né? Fazem referência justamente ao nosso banco de dados da locadora, que foi utilizado, né, nas aulas de SQL, né? SQL básico. Então, inclusive com consultas avançadas, né? Então, como a gente pode ver aqui, um filme pode ter várias unidades, cada unidade pode possuir vários idiomas,
e idiomas de legenda e vários idiomas de áudio, né? A unidade, ela é locada por cliente. O cliente pode locar várias unidades, a unidade pode ser locada por vários clientes, né? E no ato de locar, né, no momento da locação, para cada locação, é importante guardar a data da locação e a data da devolução. Se a gente contextualizar aquelas classes em uma arquitetura de software, né, aquelas classes que nós acabamos de ver, né, em relação ao nosso modelo conceitual do banco de dados, né, que estão presentes no modelo conceitual do banco de dados, essas classes seriam justamente as classes de modelo, tá? Então a gente dá esse nome, classes de entidade, né? A gente dá esse nome justamente por elas representarem entidades do banco de dados, né? Fazer parte do modelo conceitual, né? São aquelas classes que nós criamos no diagrama conceitual de análise, da nossa análise orientada a objetos, tá? Então a gente aproveita aquele diagrama, tá? Aquelas classes. Pois bem, e o DAO é justamente a camada que fica abaixo dessas classes, como intermediária entre o SGBD, né, entre o banco de dados que está no SGBD e essas classes. Tá? Então, para cada classe da entidade, para cada classe do modelo, nós teremos um DAO. Um DAO responsável por manipular, por gerenciar os dados dos clientes, outro do relacionamento local, outro da unidade, outro do idioma, né? E aí outro de filme, né? E assim sucessivamente. Então é importante a gente ter essa estruturação, pelo menos é o que diz o padrão DAO. E note que todos esses DAOs, eles são associados a um gerenciador de conexão com o banco de dados, tá? E eles todos implementam a mesma interface ou interface similar. A mesma não, mas uma interface equivalente, digamos assim, né? Com assinaturas próximas. No sentido de que cada DAO vai permitir inserir, remover, obter, pesquisar e, eventualmente, outras operações que se deseje fazer com essa entidade. Então, no caso do filme, inserir um filme, recebe um filme e o insere no banco de dados. Remover filme, mesma coisa, recebe o código ou a chave do filme e o remove, né? Obter, recebe a chave e retorna esse filme, né? Pesquisar, recebe alguma expressão, eventualmente pode ter várias operações de pesquisa. Pesquisa pelo nome do filme, pesquisa pelo ano, pesquisa, né? E cada pesquisa pode retornar uma lista de filmes. Afinal de contas, pode, dependendo da expressão, né, pode-se ter mais de um filme que atenda a determinada condição. Aqui esses métodos de pesquisa ficam ao gosto do freguês, né, de acordo com a necessidade da aplicação. Então o padrão DAO ele visa justamente fazer essa separação, né, entre a lógica de acesso aos dados e a lógica do negócio, onde o negócio vai ficar aqui no control, né, na camada de controle, e uma vez que seja necessário instanciar ou obter algum modelo, né, ou instanciar um objeto do modelo a partir de dados já cadastrados no banco de dados, aí sim o DAO vai ser acionado para fazer essas consultas. Todas as consultas ficam concentradas aqui no DAO, né, no Data Access Object. Então, com o padrão DAO, a gente pode utilizar diferentes fontes de dados, pode alterar as fontes de dados, pode ter fontes heterogêneas, eu poderia ter vários bancos de dados, né, algumas entidades gravadas em uma, outros em outra, ou seja lá o que for, porque é transparente para quem está acima do DAO, né? Ou seja, o DAO deve esconder os detalhes do banco de dados, da utilização, da implementação do sistema que acessa o banco de dados, né? Podendo ser utilizado, né, em diversos cenários, tanto em aplicações mobile, desktop, web, seja lá o que for, né? Realmente fica transparente, né? Então o padrão DAO ele é extremamente útil, né, porque ele centraliza o acesso e o gerenciamento de banco de dados, e para isso a gente pode
usar qualquer SGBD. Inclusive, algumas tecnologias existentes, alguns frameworks de persistência existentes, eles se baseiam nesse padrão, como é o caso do Hibernate. Tá? O Hibernate, que nós veremos aqui na disciplina também, ele é uma implementação, digamos assim, de um framework de mapeamento objeto relacional. Quer dizer que esse mapeamento objeto relacional, no caso do Hibernate, por baixo dos panos, ele também utiliza o padrão DAO. Tá? Então, com esse padrão, a gente permite que várias tecnologias possam ser substituídas, atualizadas, tecnologias que eu me refiro ao acesso a dados. Né? Tanto o driver quanto o SGBD, a evolução do banco de dados, né? Isso tudo fica facilitado. Essas evoluções do software ligadas a banco de dados ficam facilitadas. Né? E é útil, como a gente viu, definir um controlador de conexão com o banco de dados para ser compartilhado pelos DAOs, né? Capaz de executar consultas, retornar os result sets. Então, o JDBC vai ficar concentrado nesse gerenciador de conexões ou de acesso a banco de dados. Tá? E as strings de SQL vão ficar mais, digamos assim, localizadas nos DAOs. Tá? Então, o acoplamento em termos de SQL vai ficar nos DAOs. Em termos de acesso, o JDBC vai ficar principalmente nesse gerenciador aqui de banco de dados. Né? E aí os DAOs acabam sim tendo influência também por conta dos result sets, né? dos retornos, que também seguem tipos de dados definidos pelo JDBC, no caso do Java. Né? Então, o gerente de conexão, né, o Connection Manager, ele é uma classe que faz simplesmente uma conexão com o banco de dados. Né? Essa conexão com o banco de dados, idealmente, né, deve implementar o padrão singleton. Aqui não está implementado, né, mas seria fácil, seria só fazer uma verificação, né, se essa conexão é nula. Né? Se ela for nula, aí sim eu instancio, se não, eu só retorno. Né? É bom ter essa, que é justamente, agora aí sim foi implementado o padrão singleton com o get connection. Tá? Por isso que o método conectar está privado. E aqui sim a gente faz o if para verificar se a conexão é nula. Se ela for nula, a gente cria, né? Executa o método conectar para então retornar. Tá joia? Pronto. E além da conexão propriamente dita, né? Essa classe é responsável pela execução de comandos SQL. Né? Então, tanto a execução de comandos DDL e DML que não possuirão retorno significativo, né? Que não são queries, que não são selects. Tá? Então, um insert, um delete, um update, né? Eventualmente, né? Pode também ser executado. Tá? Assim como a gente tem que possibilitar também a execução de queries, de consultas. Tá? Só que, no caso de consultas, é necessário ter um retorno. Nesse caso, foi adotado o próprio result set, que é a estrutura de dados utilizada no JDBC, que já acompanha o JDBC. E com o JDBC, os DAOs, né, irão utilizar, como já foi comentado, o Connection Manager, né, passando as consultas para ele, os SQLs. Então, note que continua o software tendo acoplamento em relação ao SQL, mas é inevitável. Então, o DAO não é a bala de prata também, ele não quer resolver tudo. Né? Ele quer centralizar essa dependência em algumas classes, que são os DAOs, as dependências de SQL, para que essas classes, sim, conheçam o Connection Manager, e o Connection Manager, por sua vez, conhece o SGBD, conhece o driver, né, faz as conexões e executa. Né? Mas os DAOs continuam dependentes do SQL e utilizam também o JDBC por meio dos retornos das queries, né, os result sets. Tá joia? Então, apesar de isolar os módulos funcionais, ainda não realiza um mapeamento objeto relacional. Tá? Então, ele
segue o padrão de responsabilidade, no sentido de que ele delega a responsabilidade e existem classes com a responsabilidade específica de acesso a dados, que são os Data Access Objects. Então, note que para cada classe de entidade eu tenho um DAO, mas esse DAO não é a própria classe de entidade, não há um mapeamento objeto relacional. Tá? O cliente DAO, por exemplo, ele vai, né, obter os dados do banco de dados, instanciar um objeto cliente e retornar, mas ele é outra classe. Né? O mapeamento objeto relacional, a gente vai ver que existem frameworks para isso, né? E um dos frameworks, que é o que a gente vai utilizar na nossa aula, é o Hibernate. Então, antes de perguntar se vocês têm alguma dúvida, eu queria apresentar, né, um exemplo bem sucinto, que já deixei preparado aqui no Eclipse, do DAO, né, do Data Access Object, né, justamente da classe do banco de dados da locadora. Na verdade, não está completamente implementado. Eu implementei um dos DAOs, o DAO do cliente, e vou deixar a cargo de vocês implementarem os demais, tá? Valendo parte da nota da AB2. Então, aqui estão as nossas classes de entidade. Então, o cliente tem login e nome e tem uma lista de locações. Aí, se a gente olhar a locação, tem data, locação de evolução, tem o cliente que fez a locação e a unidade que foi locada. Né? Note que o mapeamento aqui foi feito porque o locar, ele guarda dados. Né? Como nós vimos aqui, me permita retornar aos slides para mostrar o diagrama, para que a gente entenda. Né? O locar, ele tem uma classe de associação. Então, o cliente não conhece diretamente a unidade, ele conhece a locação conhece ambos. A unidade também conhece a locação conhece ambos. Né? E além desse conhecimento de ambos, ela guarda data da locação e data da devolução. Então, por essa razão, que nós temos aqui data da locação, data da devolução e o conhecimento de ambos, por ela ser uma classe de associação. Tá? Então, só para ficar claro, né, como é o mapeamento daquela classe de associação, né, em termos de orientação a objetos. Então, o fato de ser uma associação muitos para muitos, quer dizer que a locação conhece cada ligação, cada associação é entre um cliente e uma unidade. Porém, o cliente está ligado a várias locações e a unidade está ligada a várias locações. Então, o cliente está ligado a várias locações, a uma lista de locações. Se a gente olhar a unidade também está ligada a uma lista de locações. Afinal de contas, é um relacionamento muitos para muitos que a gente tem aqui. Tá? Então, esse relacionamento muitos para muitos, ele representa justamente isso daí. Tá? Então, esse é o mapeamento. Quando a gente pensa em idioma vai ter uma lista de unidades que podem ter aquele idioma como legenda e outra lista que pode ter aquele idioma como áudio. Mesma coisa a unidade, vai ter uma lista de idiomas de legenda, uma lista de idiomas de áudio. Tá? Então, se a gente olhar a unidade, vai ter uma lista de idiomas para idioma né, para áudio e uma lista de idiomas para legenda. Pronto. Mesma coisa se a gente olhar o filme tem uma lista de unidades daquele filme, além do seu atributo nome e do atributo código. Muito bem. Tá? Isso aqui é as classes de entidade. Agora, se a gente partir para o padrão DAO, o padrão DAO, ele diz que eu preciso para cada, digamos assim, para cada entidade dessa, eu vou ter um DAO. Né? Aqui eu criei a interface, né, do cliente DAO. Né? Eu poderia ter usado aqui, de certa forma, né, alguma interface tentado generalizar com generics, alguma coisa assim, se os tipos das chaves fossem homogêneos. Tá? Mas como aqui o cliente usa string como chave,
o filme, unidade, idioma usa inteiro, aí já não daria, né? Então é uma boa prática se a gente uniformizar o tipo das chaves primárias, como inteiro, por exemplo, ID, que é muito comum, a gente poderia generalizar o tipo aqui usando generics, né? Se a gente quisesse usar um tipo de generics, a gente poderia fazer isso daqui, né? Criar a classe generics, né? Dessa forma, né? Se vocês não viram isso em programação orientada a objetos, a gente pode revisar, vocês me dizem na aula síncrona no Classroom, que aí eu faço um vídeo eventualmente para quem desejar, né? Sem fazer parte do conteúdo da disciplina. Mas se vocês procurarem generics no YouTube também é fácil achar. Pois bem, então essa aqui é a interface. Então o que é possível fazer usando esse tipo aqui dessa interface? Adicionar um cliente, remover um cliente, alterar um cliente, consultar pelo login, consultar por nome e obter todos os clientes do banco de dados. Note que consultar por login, ele só retorna um, né? Eventualmente, se o login for inexistente, esse retorno vai ser nulo, né? Mas ele vai retornar no máximo um cliente. Enquanto a consulta por nome e, obviamente, todos os clientes, pode retornar uma lista de clientes, né? Em caso de ter mais de um cliente cadastrado ou que atenda ao critério de ter o mesmo nome, tá? Então, a classe dá ao cliente nada mais faz do que implementar isso daí, né? Esses métodos. Então, ele implementa a interface e dá ao cliente. E note, se eu só aumentar aqui para a gente ver mais, né? E note também que todo o código SQL ele está, digamos assim, embutido na classe DAO. Então, aquilo que eu comentei na apresentação, que o acoplamento existe, só que ele está localizado no DAO. Então, as demais classes do sistema vão acionar o DAO por meio do método adicionar passando um objeto. Todo mundo vai abstrair esse insert, né? Então o insert só é acoplado, digamos assim, ao DAO. O DAO precisa conhecer. Caso exista, né, caso o login, o cliente já tenha cadastrado com esse mesmo login, vai ser emitida uma mensagem de erro, né? Mesma coisa o remover, o alterar e o consultar. No caso aqui a consulta é por login. Então note que foi feita, né? Foi executada uma consulta, né, do cliente pelo login, com o valor do login, e esse retorno, caso exista, ele é utilizado para instanciar um cliente, tá? Então os dados do banco de dados são utilizados na instanciação do cliente. Caso não exista, né, caso não tenha cliente com esse login, é retornado nulo tranquilamente, tá? Mesma coisa, uma consulta por nome. A diferença é que a consulta por nome não tem um if, mas sim um while. Por quê? Porque é possível que haja mais de um cliente com o mesmo nome, né? Simples assim. E a mesma coisa se for todos os clientes do banco de dados, precisa estar em um while também, tá? Pois bem, então é isso, né? Note que, desculpa, um detalhe. Note que quando a gente vai executar as consultas aqui dentro do DAO, dentro do Data Access Object, a gente usa o Data Manager, aquele gerenciador, aquela classe de gerenciadora de dados, né? Que aqui eu chamei de Data Source, né? Nesse projeto. Então, para executar Select, para executar Insert, ou para executar consultas gerais, né? Então, executar uma query geral, que eu chamei assim, o método, né? Para Delete, para Insert, para Update, eu chamei de query geral. E quando é o Select, eu coloquei o nome do método de executar Select, tá joia? Então, esse Data Source é uma classe como nós já vimos na aula de JDBC, que vai ter os métodos executar Select, abrir conexão, fechar conexão, executar query geral, né? E ele usa o JDBC normalmente. Então, está aqui, no nosso caso, é o HSQLDB, né? O HSQLDB acessando o nosso banco da locadora, né? Com o driver, JDBC driver, etc. E aí ele vai ter o executar select,
que vai retornar o resultado certo, do mesmo jeito que nós já estamos, né, adaptados, né? Nós já vimos no vídeo anterior. Então, abrir conexão e tudo mais. Tá joia? Então é isso, né, que eu queria apresentar para vocês em relação ao padrão DAO. Só mais uma coisa, antes de finalizar. Então, pessoal, eu queria ainda, né, fazer uma pequena alteração, vou chamar isso aqui de main old, o main antigo. Vou criar um novo main para ilustrar o uso do DAO, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem, né, vamos dizer que eu tenho um cliente C igual a new cliente. Pronto. Login nome. Então vou chamar de Cadu Carlos agora. Pronto. Então aqui a gente criou o cliente, é só dar um import nele lá em cima. Pronto. Criamos o cliente. Como é que eu faço para inserir esse cliente? Então eu preciso ter um DAO, né? E DAO cliente para poder inserir. Então o DAO cliente espera um e data source. Pronto. Então, antes eu vou ter que criar o data source. Então, e data source, que é justamente aquela classe, né, que a gente chamou de HSQL data source, né, HSQLDB, HSQL data source. Pronto. Então esse HSQL data source, ele usa o JDBC, é o JDBC clássico. Aqui a gente passou o data source. Com acesso ao DAO, que é do tipo IDAO, interface DAO cliente, né, eu consigo facilmente pedir para adicionar o meu cliente C. Pronto. Então note que do ponto de vista de utilização como programador, eu abstraio o SQL. Tá? Digamos que agora eu tenha um outro cliente, PHSB, que é o Fabiano lá, e eu quero obter ele do banco de dados instanciando esse objeto. Aí eu digo, beleza, dá o cliente, ponto, consultar por login, o login dele eu sei, tá aqui. Eu quero ponto e vírgula, não estou conseguindo. Pronto, tá aqui. Beleza? Então, aqui a gente obtém, né, faz o select, instancia, passando os dados que foram obtidos no banco para o construtor do cliente e retorna tudo para cá, como fez dentro do DAO. Tá? Então, se a gente olhar aqui dentro do consultar, não na interface, mas na classe do DAO mesmo, né? Então ele executa o select, e a partir dos dados que ele pega, né, no banco de dados, ele passa para o construtor e retorna o objeto desse tipo, né, do tipo cliente. Então é simples assim. Tá joia? Então a gente fica por aqui e até a próxima.